Olá, pessoal, bem-vindos. Oi, muito bem, Sol, Laura, Li, Érica, sejam muito bem-vindas a mais. Olá, Grazi, Leilane, Rafa, muito bem-vindos à sua casa. Oi, Lu, Derlene, Lu, Revétria, oi, Reve, oi, sócia. Bem-vindos. Essa é a casa de todo mundo, como vocês bem sabem e têm visto nesses dias. Estamos aqui juntos hoje para dar sequência nesse grande bate-papo. Então, só estou aguardando a doutora entrar para que a gente comece então nossa discussão. Quero agradecer a todos os que estão aqui hoje, aos que estão nos acompanhando desde o início e aqueles que estão chegando pela primeira vez. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, saibam que a casa é de vocês. Família também veio prestigiar, que maravilha! Então, para quem não sabe, gente, vou contar rapidamente para vocês desse projeto, até porque eu não quero tomar o tempo da doutora. Olá, Alan, o gênio tecnológico. Contar um pouquinho para vocês do nosso projeto. Esse é um projeto que nasceu de uma ideia da Acredite. O Alan acabou de entrar agora. Foi uma ideia, uma iniciativa do Alan e do Cláudio, da Acredite Qualidade. Eles nos convidaram e convidaram também a Gestão Dorsal para que participássemos com eles desse projeto. Seria inicialmente uma semana com 4 lives, mas o resultado foi muito bacana e o projeto cresceu. Falando dele, olha ele aí entrando, o Cláudio. Então, queria começar agradecendo ao Luiz Cláudio e o Alan pela confiança, à equipe da Gestão Dorsal pela parceria, a Reve, minha sócia parceira da vida, e a todos vocês que caminham conosco, que confiam naquilo que a gente faz. Vocês vão ver que esse é um projeto que vai sair com um pedacinho da mão de cada um de vocês. Daniela Focácio, nossa comentarista oficial, acabou de entrar. Doutor Arthur, Dani Focácio, só gente maravilhosa. Então, fazendo uma linha do tempo para quem não estava aqui desde o início, enquanto a doutora entra, na primeira semana, que foi a semana conduzida pela Acredite, nós conversamos sobre a grande estratégia das instituições e o impacto que elas vinham sofrendo até então. Estou chamando aqui a doutora Bia, gente, ela acabou de entrar. Vamos recebê-la com muito carinho. Olá. Olá, Oi. Doutora. Oi, tudo bem? Bem-vinda a essa live, Obrigada. que é de todo mundo e é sua também. Obrigada, um prazer. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Contextualizava aqui com quem está pela primeira vez nos assistindo, doutora, sobre o projeto. Tá A cortando, doutora Ana? voltou? Estou lhe vendo bem agora, doutora. Tá Eu ok. também, eu só não estava te ouvindo. Então, vou rapidinho fazer uma contextualização para quem está aqui pela primeira vez. Primeira semana foi a semana em que a Acredite trouxe para a gente a discussão da rediscussão da estratégia, a importância da gente rever fluxos de comunicação, reposicionamento da marca, o novo papel da qualidade assistencial como um grande facilitador, como ponte mesmo para esses novos processos,
e falamos também sobre gestão de suprimentos. Semana passada, a semana foi conduzida pela equipe da Dorsal. Falamos sobre gestão de custos, falamos sobre o novo papel da CCIH, falamos sobre gestão de pessoas e falamos também sobre quem é o responsável pela condução, quem é o regente desses projetos e aí processos de mudança. Nessa semana, nós vamos juntar isso tudo e vamos falar quais são os impactos que esse momento, essa crise, essa pandemia trouxeram, que aprendizados eles trouxeram para os serviços de medicina diagnóstica. Sim. Tivemos o prazer de começar essa semana com o pé direito, trazendo a doutora Beatriz, que vai se apresentar para vocês, doutora Beatriz Birelli, que tem um pouco de tudo isso que a gente falou. A doutora é médica nuclear, ela trabalha fazendo a gestão da qualidade da IDS, mas ela é a ponte da instituição dela, e ela está muito ligada à estratégia, ela coordena, costura os processos, e eu tenho certeza que é a melhor pessoa que a gente poderia ter conosco nessa parceria para trazer esses novos aprendizados. Vou pedir, doutora, para que a senhora se apresente, dê um oi aí para a turma, para que a gente possa começar. Oi, gente, eu sou a doutora Beatriz, sou médica nuclear, eu falo que a minha função é ser médica, que é o que eu amo, e a qualidade ela acabou caindo no meu colo por querer fazer uma medicina de excelência. Então, eu acabei me envolvendo com a qualidade para fazer com que os processos médicos dessem certo, né? Então, eu trabalho aqui em Sorocaba, no IDS, que é um instituto de diagnósticos, então a gente mexe com várias partes de diagnóstico, tanto de imagem, endoscopia, colonoscopia, laboratório. A gente tem 10 unidades aqui na região, então a gente está aqui para falar um pouquinho de como que a gente está passando por tudo isso. Muito bom. Vejam só, gente, olha que loucura. 10 unidades, vários tipos de exames, né? Vários perfis de atendimento, né, doutora? Não é fácil. Então, eu vou, antes de passar a bola, eu vou pedir para que vocês que estão aí nos ouvindo participem ativamente. Esse é um projeto que envolve a contribuição de todos vocês. Então, tem uma caixinha de perguntas, o Alan me ensinou isso, agora eu aprendi. Tem uma caixinha de perguntas aí ao lado dos comentários. Fiquem à vontade para se colocarem. Temos aí alguns comentaristas oficiais também que surgiram ao longo da nossa conversa. E eu vou pedir então, doutora, para a gente poder começar, para a senhora trazer para a gente esse cenário. Chegou a crise, parecia que não teria grande influência aqui para a gente, e de repente, quando a gente percebeu, tudo mudou do dia para a noite e a gente tinha que mudar para ontem. Como isso aconteceu lá? Então, você sabe que isso de você dizer que a gente achava que isso não ia acontecer foi muito verdade. A gente tinha uma viagem programada para a Europa, eu, minha mãe, minhas tias, enfim. E a minha mãe, ela é gerente aqui da clínica. Então, a gente achando tudo isso, eu falei, mãe, imagina, você acha que um vírus vai pegar o Papa? Daí a gente acabou indo viajar. E quando a gente estava na Holanda, depois de uns 4 dias, meu tio falou, volta embora que vocês vão ficar presas aí. Até então lá a gente não estava sentindo tudo isso, porque as coisas ainda estavam abertas e tudo. E eu conversava muito com as meninas aqui e elas também, todo mundo meio sem saber o que ia virar, né? Se seria uma coisa grande mesmo ou não. Quando a gente voltou de viagem, daí foi a nossa quarentena, que nós ficamos uma semana numa chácara aqui perto de Sorocaba, isoladas. Então, eu e minha mãe que é gerente da clínica, e eu que era gerente de qualidade, que na verdade, como você disse, somos a ponte mesmo, né, entre os colaboradores e a diretoria. Então, as meninas, o que me deixou muito feliz foi que um setor da clínica que nunca fazia as reuniões por obrigação, que eles imediatamente eles se juntaram. Então, eles já começaram o comitê de biossegurança, eles começaram a se juntar e pensar em propostas.
Mas, como diz a Fê, que trabalha comigo na qualidade, todo barco tem que ter um comandante, né? Então, às vezes, as pessoas ficavam dando muitas ideias e começavam a patinar um pouco. Então, eu fiquei presa lá essa uma semana. Em partes foi bom, porque a gente desenvolveu muitas coisas na tecnologia para a gente conseguir lidar com tudo isso. E foi uma época que eu consegui estudar muito. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente orientar é a gente ter o conhecimento. Então, a minha mãe entende muito dessa parte de normas e tudo, então ela ficou com a parte de leis e a gente passava o dia da quarentena sentada na mesa, eu lendo as principais orientações do Ministério da Saúde, da OMS e das sociedades para ver o que a gente ia fazer com a endoscopia, o que a gente ia fazer com a nuclear, o que a gente ia fazer. Mas eu acho que o mais difícil nesse começo foi lidar com o pânico dos funcionários, mas com medo da doença. Eu acho que o nosso problema inicial foi o medo da doença, que a gente teve que estudar muito para poder orientar eles, para que eles saíssem um pouco desse pânico de medo da doença. Joia. E aí, doutora, pelo que a gente tem visto, né? Existe o medo da doença, existe o medo do que vai acontecer com esse profissional, o medo da demissão, o medo de perder o emprego, né? Nós temos visto aí demissões em massa. Vocês são um serviço que tem uma característica ambulatorial, devem ter também, né? Devem ter modificado vários fluxos, acredito que sim. Como foi esse cuidado com as pessoas, doutora? Conta pra gente. Então, eu acho que a primeira coisa que a Fer, que é a minha ponte da qualidade com o operacional, né? Que a Fer, junto com o pessoal da biossegurança, rodaram em todas as unidades para sentir o que estava acontecendo. E eu acho que a primeira parte nossa foi falar assim, confia em mim que vai dar certo. Eu acho que a partir do momento que eu consegui chegar e falar assim, confia em mim que vai dar certo, porque primeiro de tudo eu sou médica e eu estou preocupado com a sua saúde, eu acho que foi a partir do momento que eles começaram a se sentir mais seguros. Então, no começo, todos os funcionários que ficaram doentes, por qualquer tipo de doença, todos os atestados passavam por mim. Eu ligava para esses funcionários todos os dias para perguntar da evolução, eles tinham meu celular. Então, para eles não se sentiram desamparados em nenhum momento. Funcionária que ficou em casa porque estava com um quadro gripal, tinha pai mais velho, a gente mandou N95 para casa dela, para o motoboy levar. Então, eu acho que primeiro foi mostrar para eles que a nossa preocupação não era só empresarial, que era uma preocupação com eles mesmo. Depois que a gente conseguiu passar por essa fase, depois de estabelecer muitos protocolos, eu brinco que aquele filme O Poço mexeu muito comigo, principalmente nessa época das máscaras, porque máscaras cairão e primeiro a minha, né? Então, se a gente não olhasse para o fundo do poço e para enxergar quem está lá na linha de frente, ia faltar para eles. Então, até hoje, as máscaras N95 eu controlo todas, para quem vai, aonde vai, para que a gente faça o uso racional. Ninguém está ficando sem EPI, mas ninguém está desperdiçando EPI. Então, a gente está conseguindo fazer com que eles se sintam seguros com o EPI que eles têm. E, graças a Deus, a gente não tem nenhum caso positivo aqui na clínica. Os funcionários, no começo, que ficaram doentes, eu segurei 14 dias em casa. Até porque esse profissional, ele não vai produzir, e ele vai gerar um pânico em quem está do lado dele. Então, às vezes, você deixar ele em casa um período, você faz com que quem está trabalhando ali esteja mais seguro também, e esse profissional, quando ele voltar, ele volta muito mais tranquilo. Perfeito. Com relação à parte das demissões, a primeira coisa que a gente pensou é que a gente não queria demitir ninguém. E que a gente ia fazer todo o nosso processo em cima disso, em não demitir pessoas. A medida provisória que veio, ela veio para ajudar a gente. Eu confesso que até hoje eu ainda fico meio assim, porque eu acho que o governo não vai dar uma outra oportunidade igual a essa para a gente. Eu acho que passando esses 60 dias aí acabou. Então, eu particularmente acho que agora é a hora da gente aproveitar essa medida provisória, até porque a nossa demanda caiu em 70%. Ela está começando a subir, mas mesmo assim, hoje, a gente não faz metade do que a gente fazia no começo de março. Então, eu acredito que se a gente conseguir segurar,
porque nós fechamos algumas unidades, né? Então, a gente deixou alguns funcionários de férias e fomos remanejando assim, junto um pouquinho de banco. E eu acho que o mais legal foi quando o diretor da clínica ele fez uma mensagem para todos os funcionários por vídeo, falando para eles que nesse momento ele está preocupado com a saúde de todos, a saúde emocional, a saúde financeira, a saúde física. Então, eu acho que nesse momento os funcionários se sentiram acolhidos. E aí, hoje, eles entendem que eles estão em casa porque a gente está pensando neles, não porque eles estão em casa, porque a gente está preparando eles para mandar eles embora. Então, eu acho que isso gerou hoje, mesmo no meio dessa crise, a gente tem um clima muito grande de esperança, que até nós estamos passando para a diretoria esse clima de Que esperança, porque a bacana. gente está sentindo que as coisas vão melhorar. Vocês irão se reinventar, tenho certeza, já estão se reinventando. E Pegando seu como? gancho, doutora, em relação a essas clínicas, algumas unidades que foram fechadas, o próprio perfil de vocês, que é um perfil de pacientes eletivos, como foi esse novo acolhimento, esse novo fluxo de acolhimento dos pacientes eletivos, doutora? Então, a gente fez de algumas formas. A gente colocou um WhatsApp de urgência, porque as unidades estando fechadas à noite, o nosso objetivo foi desafogar o hospital. Então, as pessoas que não precisariam estar no hospital, mas que precisariam fazer exames, a gente queria estar aqui para atender eles. Então, a gente criou um WhatsApp de urgência que fica comigo no meu celular. Então, tem pacientes que ligam e falam, porque eu tô de tal jeito, eu consigo até fazer o meu papel de médica, orientar, falar, não, você vai no pronto-socorro, não, a gente agenda para segunda. Então, ele fica comigo 24 horas por dia. As meninas que ficam ali, a gente colocou uma menina de triagem, que ela fica com um EPI e ela recepciona esse paciente e faz algumas perguntinhas para ele. Se esse paciente tiver um alto risco, a gente orientava ele a remarcar o exame, por serem eletivos. Uns pacientes, por exemplo, que precisariam fazer tomo de tórax, com suspeita de Covid, mas que não estavam tão ruins para ir para o hospital. A gente deixou horários no fim do dia para que esse paciente fizesse a tomografia e a gente conseguisse fazer a terminal na sala depois que ele fizesse a tomografia e num horário que a clínica tivesse mais vazia, porque de manhã, por exemplo, tem muita coleta. Então, a gente acabou jogando eles mais para o fim do dia. Joia. E as equipes médicas que teoricamente ficariam ociosas, como é que vocês fizeram esses rearranjos, doutora? Então, uma das coisas que a gente fez foi do pouco que tem, dá para todos. A gente acabou fazendo isso. Os médicos muito ganham por produtividade, né? Realmente eles estavam preocupados. Da parte administrativa, o nosso financeiro entrou em contato com os bancos para poder conseguir melhores linhas de crédito para esses médicos, caso eles precisem. E a gente acabou dividindo mesmo, porque tem um médico que ele trabalha 80% do tempo na clínica. Então, a gente vai ter que abastecer a agenda desse médico. Não, a gente tem um médico que faz hospital. Esse que faz hospital, que dá plantão, porque, por exemplo, tem muito vascular que faz Doppler, mas ele também opera. Então, a gente acabou dando prioridade para quem não teria nenhuma fonte de renda. Ou quem dependesse mais do nosso serviço. Mas hoje, todos eles estão com horários. Uma coisa que a gente ainda está fazendo é segurando o horário de funcionamento. A gente não está abrindo aos finais de semana, porque era um custo. Já que a gente não pode ganhar, a gente vai economizar, né? Então, a demanda é uma coisa que a gente não consegue controlar, mas a gente consegue controlar um pouquinho os custos. Então, a gente não está abrindo aos finais de semana e os médicos estão se adaptando nesses horários que a gente tem durante a semana. Joia. Nós temos algumas perguntas aqui, doutora, se a senhora me permitir, vou compartilhar aqui. Então, o doutor Nonato, ele trouxe a questão, a Covid sendo reconhecida como uma doença ocupacional, quais foram os direcionamentos que vocês tiveram na empresa? E já vou passar uma outra questão aqui da nossa comentarista oficial, a Daniela Focasti, que pergunta se vocês estão utilizando teleradiologia. Tá. Da parte ocupacional, a gente teve muito contato com o sindicato. Eles ajudaram muito a gente nesse processo.
e eu fiquei monitorando através dos atestados, na verdade. A gente teve poucos atestados, a gente teve 6 atestados até agora, e 2 deles não eram relacionados ao Covid. Então, acabou que foi uma coisa que eu não puxei tanto para essa parte de testar todo mundo, porque eu estou usando os atestados como sendo os meus indicadores. E os supervisores, claro. Mas a gente tem usado os EPIs de acordo com as normas da Anvisa, né? Quem precisa usar qual. O setor que mais me preocupa em termos de EPI, endoscopia, colonoscopia, com certeza. Que a gente segurou fechado por um mês, mas acabou sendo inevitável, a gente teve que abrir, tem uma demanda pequena, mas a gente está tomando muitos cuidados, porque é o lugar onde tem maior aerosolização, essas coisas, então é um lugar onde a gente tem um cuidado bem grande com os EPIs. Então, eu acho que é isso. Para a gente, hoje, é difícil porque ele não virou um problema ocupacional da gente ter. E eu, particularmente, acho que muito disso foi porque começou qualquer tipo de sintoma a gente tira. Começou qualquer tipo de sintoma a gente tira. Porque às vezes você fica forçando. E uma outra coisa que eu fiz também foi que alguns funcionários, desses poucos que a gente teve, eu assumi os atestados. Porque a gente fica falando, não vai no pronto-socorro. Daí você fala para a pessoa, não ir no pronto-socorro, mas fala que você tem que trazer o atestado. Eu falo, então, eu vou deixar essa funcionária 14 dias em casa, mas não precisa voltar no pronto-socorro. Fica na sua casa e conforme você... E a gente ligava, eu, as enfermeiras, a gente ia ligando para esse paciente para ver como que eles estavam evoluindo. E até agora a gente não teve problema. Da Nós temos parte até, da... se ela me permite, doutora, só para fechar quem está trazendo mais comentários sobre essa discussão, a Florence, que trabalhou conosco a live sobre gestão de pessoas semana passada, ela traz aqui a questão de como provar o nexo causal numa situação como essa. E existe uma discussão que está sendo feita aqui nos comentários, até em relação a contrassensos relacionados a isso. E essas questões eu vou direcionar depois na caixinha para que a doutora possa responder a eles com mais detalhes, como isso tem sido trabalhado. Podemos combinar assim? Combinado. E agora, então, vamos lá para a teleradiologia. Conta para a gente se vocês estão trabalhando isso aí. Então, a gente já tinha um pouco já trabalhava um pouco com teleradiologia. Na verdade, por causa da demanda, a gente, eu acho que uns 30%, 25% do que a gente faz ia para tele. O resto era com os médicos daqui, presencial. Só que a demanda diminuiu muito, né? Então, os médicos, eles estão, claro, tem um radiologista por período, sempre, para acompanhar os contrastes e dar o suporte, mas os outros estão fazendo teleradiologia em casa. Agora, essa tele que a gente usava como suporte, a gente usava mais como um suporte à demanda, que agora caiu. Então, a gente está usando muito mais os nossos médicos laudando em casa através do nosso sistema mesmo, e sempre fica um médico nas unidades que faz contraste para dar o suporte clínico e prescrever os contrastes, enfim. Ok. Em relação à inovação tecnológica, a doutora comentou comigo rapidamente que vocês aproveitaram esse momento também para pensar em algumas novidades que demorariam muito para vocês trazerem em um ambiente normal. Como foi isso, doutora? Então, eu não entendo muito, mas gosto de tecnologia. Eu acho que muitas vezes ela vem para ajudar a gente em coisas tão simples, né? Às vezes a gente apanha tanto com a calculadora, pega uma planilha de Excel, ela resolve nossos problemas, né? Então, já tinham várias coisas que o meu pai, que é um dos diretores do IDS, ele sempre teve uma veia acadêmica muito grande. Então, ele sempre gostou e tal. Então, a gente já tinha uma plataforma de ensino que a gente ia usar para treinamento dos funcionários e para treinamento da equipe médica também. Então, ela já estava sendo desenvolvida, no fim, ela acabou ficando pronta no meio dessa pandemia, o que foi ótimo, porque as pessoas estão super antenadas, então eu passei aí dias aproveitando esses cursos, atualizando lá, porque eu achei que era a hora, eu falei, agora eu faço eles pegarem. E só hoje os 4 médicos me ligaram para falar da plataforma e tal. Então está sendo bem legal. Os funcionários, a gente colocou curso de EPI lá dentro e a plataforma da nota, quantos funcionários fizeram, quanto não fizeram.
para a gente poder triar quem não está aprendendo, né? Ou quem está com dúvida, para a gente poder ensinar de novo. Então, essa plataforma de ensino foi muito legal. A gente até colocou lá, tem um hospital aqui que a gente presta serviço, e eu puxei quantas tomografias a gente fez de lá para cá, em pacientes suspeitos de Covid, e o hospital me deu o resultado dos PCRs. Então, eu coloquei para eles lá fazerem um quiz de relação entre PCR e tomografia de tórax. Então, eu acho que está sendo um ambiente assim que a gente vai usar demais, assim, que eu achei que ficou bem, ficou pronto na hora certa. Esse foi um deles. As outras coisas, as reuniões clínicas, né? Tinha muitas pessoas, a gente faz 4 ou 5 reuniões clínicas por semana, e de vários setores, né? Músculo, enfim. Só que tem alguns médicos que têm dificuldade por causa do horário. Então, agora a gente fazendo as reuniões clínicas por essa plataforma tem sido bem legal, todo mundo separa os casos e daí, mais para o fim do dia, a gente senta cada um da sua casa, às vezes tomando seu tranquila. Mas eu acho que na parte do call center também, que é um lugar onde a gente percebeu que como a gente teve muitos cancelamentos de agenda e a gente percebeu que tem muita coisa manual lá e que não dá para ser manual. Então a gente já está estudando várias coisas para poder otimizar essa parte de call center, de inteligência artificial, enfim, que está sendo muito legal, porque a Fernanda, que trabalha na qualidade comigo, ela trabalhou no setor de agendamento, e eu fui fazer um projeto, estou fazendo um projeto de pesquisa, eu tive que ligar para agendar 15 pacientes, eu falei, Fer, isso é muito chato. Então, eu falei assim, não é que eu quero que a máquina substitua vocês, eu quero que a máquina dê qualidade de trabalho para vocês. Então, para deixar para o ser humano o que realmente ela não conseguir fazer ali, né? Porque tem coisas que são muito repetitivas, e a gente sabe que o call center é um lugar onde tem um turnover muito alto. Então, eu acho que se eu conseguir melhorar a qualidade de trabalho delas ali, a gente vai conseguir reduzir um pouco esse turnover. E a tecnologia ali, pelas coisas que eu tenho tido um pouco mais de tempo para estudar, eu vi que vai fazer toda a diferença ali. Nossa, e é o calcanhar de Aquiles, né, doutora? Porque é dali onde eu tenho a informação relevante para agendar corretamente, o exame adequado, no tempo adequado. Pode ser o triunfo e pode ser a derrocada, né? Do nosso fluxo de atendimento. Que bacana. Não, e a gente com 1.800 exames para cancelar, de cancelamentos que a gente teve nesse período, chega a ser impossível, né? Fora os reagendamentos, que foram mais de 900. Então, chega uma hora, e isso com um quadro reduzido, né? Porque a gente, com a medida provisória, teve gente que foi para 50%, 25%. Então, e aí entra muito nisso que um pouco das dificuldades. Um pouquinho antes da gente começar a live, eu recebi um e-mail falando que o nosso laboratório de apoio está com dificuldade para fazer PCR. Então, todos os laboratórios que a gente tem de apoio estão com dificuldade, porque não tem kit, porque não tem funcionário, porque não tem... Então, essa questão no laboratório, acho que foi um dos lugares onde a gente mais sofreu, principalmente com os testes rápidos. Muita picaretagem para o meio, assim, e a gente sempre querendo pegar uma coisa de uma empresa de confiança, assim, né? Porque apareceram testes para vender de tudo quanto é lugar que vocês podem imaginar, tanto é que a gente viu o povo vendendo no semáforo, enfim. Então, no laboratório é um lugar onde a gente sofreu muito com suprimentos, e aqui na medicina nuclear, né? Porque são radiofármacos e eles têm meia-vida, eles decaem, enfim, não é uma coisa que dava para a gente estocar. Então, aqui a gente fechou uma semana a nuclear, porque não tinha muitos pacientes e o gerador estava muito caro. Então, a gente segurou uma semana, mas agora já está voltando a fazer exame, assim, porque chegou um material de fora. A senhora respondeu metade já de uma das questões aqui. A Heve trouxe aqui para a gente uma pergunta, se vocês tiveram algum impacto com os problemas relacionados ao abastecimento. Nós discutimos na primeira semana os impactos relacionados aos fornecedores, fornecedor de insumo, de teste rápido que vem da China e não está validado, quebra da cadeia de fornecedor, daqueles fornecedores dos fornecedores que a gente nem conhece, né, doutora? Sim. Acredito que isso deva gerar um grande aprendizado aí para todas as instituições, né? A gente está tendo pesadelo com teste, porque
É o tempo todo chegando no meu celular, gente vendendo teste, gente vendendo teste. O nosso laboratório é um laboratório de muita excelência. Eu tenho muito orgulho de falar do nosso laboratório, porque o nosso núcleo técnico, as pessoas, a gente até amanhã vai fazer uma live para explicar um pouquinho sobre esses testes, sobre as dificuldades que a gente está tendo. Então, pesadelo nós estamos tendo com o teste, porque a gente quer ter uma coisa de qualidade, uma coisa que vá ser útil, né? Não simplesmente por fazer. Então, os testes, e aqui na Nuclear, que no dia que eu tive que fechar aqui, confesso que eu fiquei bem triste, assim, mas se não tem material radioativo, não tem como fazer exame, né? Então, até os funcionários saíram meio com o olho lacrimejando, assim, porque a gente não queria deixar fechar. Mas hoje já fez bastante exame, já, graças a Deus, e devagarzinho vai voltando. Ah, vamos que vamos. A senhora comentou, doutora, desse fluxo que foi acertado com o hospital. E um dos atendimentos que vocês fazem é com o hospital. A gente vem conversando muito também sobre essa importância da coordenação dos processos, né? Processos de apoio diagnóstico sendo realmente integrados à assistência, porque fazem parte direta da tomada de decisão. Como é que foi esse entrelace com o hospital para rever? Eles também estão revendo protocolos, revendo fluxos. Foi feita uma coordenação, um bate-bola bacana entre vocês? Conta pra gente. Então, na verdade, eu fui em várias reuniões no hospital antes, porque eles já estavam num processo de certificação e tudo, então eu fui para a gente ajustar algumas coisas. E depois com o diretor do hospital clínico e com o diretor geral. Sempre o meu celular que fica, então eles entram em contato comigo e aí a gente foi ajustando. Então, por exemplo, algumas coisas, as tomografias. A gente sabe que opacidade em vidro fosco, ela pode dar em qualquer infecção viral. Ela pode dar influenza, ela pode dar em H1N1, como ela pode dar no Covid. Então, os médicos, quando eles viam opacidade em vidro fosco, eles colocavam a hipótese de Covid deve ser considerada. Por exemplo, o diretor do hospital um dia ligou para mim e falou assim, Bia, olha esse caso. Daí a gente olhou o caso junto e tal. Daí ele pegou e falou assim, mas você viu, é só unilateral, tal, tal. Daí eu conversei com os médicos, porque realmente, quando você coloca escrito Covid, você tem um padrão que é muito clássico. Então, eu acho que quando ele é muito clássico, ok você colocar, mas quando ele não é tão clássico, porque isso implica um monte de coisa, né? Implica no isolamento do paciente, implica nele não ter velório, implica nos testes, enfim. Então, esses ajustes a gente foi fazendo. De SLA, de tempo de resultado, a gente não teve problema, a gente acabou mantendo a SLA que a gente já tinha e as coisas estão indo bem, porque esse paciente acaba internando muitas vezes, né? Mas, do resto, esses ajustes finos de forma de escrever e de tudo, a gente tem feito em conjunto, o que eu achei que foi até interessante, porque a gente acabou aproximando um pouco mais do hospital, que era uma coisa que eu sentia falta. Eu queria um resultado do PCR, eu queria ver como evoluíram as coisas, né? E agora eu tô cutucando, tô conseguindo devagarzinho. Muito bom. Acho que a doutora traz aí, para todo mundo que tem acompanhado as lives, a importância realmente da gente vivenciar na prática essa coordenação do cuidado. Não dá para o hospital mudar um protocolo, mudar um fluxo, sem combinar com quem faz parte dele. E quando a gente entende qual é o propósito da instituição, fica muito mais fácil da gente coordenar e ver o que a gente pode fazer, como a gente vai garantir aquilo que é o melhor para o paciente, né, doutora? Exatamente. Pensando no paciente, e aí nós temos o paciente que está internado, nós temos o paciente eletivo. A doutora percebe algum tipo de impacto em relação à percepção do paciente, a expectativa desse paciente quando ele vai fazer o exame, e o que mudou na sua percepção, no olhar do paciente, doutora? No começo, a vigilância, ela falou que se o profissional de saúde conseguisse ficar mais de 1,5 m do paciente, ele não precisaria usar máscara, por exemplo, antigamente, né? Bem no comecinho. Então, por exemplo, eu orientei a recepção, a gente colocou uma faixa no chão, afastou esse paciente, e daí tinha ficado assim. Só que os pacientes chegavam e falavam, você está sem máscara?
Então, por mais que a gente tivesse uma normativa da vigilância e que não precisava, e que a gente. Aí os supervisores começaram a falar: põe máscara para a gente não ter dor de cabeça. Daí eu falava: mas se você pôr máscara, vai voltar para a enfermagem, que realmente fica a menos de 1 metro. Então, eu senti no começo uma pressão dos pacientes por falta de conhecimento. Aí, o que a gente acabou fazendo? Acabamos fazendo máscara de pano para as meninas da recepção, que teoricamente nem teriam que usar, mas a gente acabou colocando porque eu ia conseguir garantir a branca para os outros. E o pessoal da recepção, o paciente ia se sentir mais acolhido, mais protegido. Então, isso foi uma das coisas. Mas eles estão em pânico, né? Os pacientes estão em pânico. E a gente não sabe o que a gente faz para ajudar eles. Como eu assisti esses dias falando que se tem uma pessoa que tem culpa é o Covid, né? Então, é difícil, mas eles ainda estão assustados, eles ainda estão em pânico. Tem muita fake news, né? Eles não sabem o que é certo, o que é errado. E estão meio ainda sem saber em quem confia, né? Eu sinto isso, eu sinto que os pacientes eles estão assustados. E uma coisa que eu tenho sentido demais, assim, é que eu sempre tive o hábito de abraçar. Eu faço muito paciente oncológico, né? E eles chegam muito. Então, isso é uma coisa que para mim tem sido sofrido. Consulta de nuclear que eu faço, eu estou tentando fazer ela pelo telefone também. Os pacientes têm preferido, ao invés de vir aqui, inclusive senhores, senhoras têm preferido também. Mas o que eu sinto dos pacientes um pouco é uma ansiedade muito grande, assim. Todo mundo querendo fazer tomografia. E a tomografia, como eu disse, é inespecífica. Então, ela não vai fazer o diagnóstico, ela dá uma noção muito mais de extensão. Isso é uma coisa também que tem chegado muitos pacientes sem pedido médico querendo fazer tomografia. E foi uma coisa que a gente segurou. Eu considero fundamental o pedido médico, porque alguém tem que ver o resultado daquilo. Tanto teste rápido, quanto PCR, quanto tomografia, porque o exame ele precisa ser interpretado, né? E muitas vezes o leigo não sabe interpretar. Então, aqui a gente segurou o pedido médico para tudo e para todos os tipos de teste, por achar que é importante alguém interpretar aquele resultado. Perfeito. Até pensando nos desdobramentos de uma interpretação equivocada, né, doutora? A senhora trouxe uma questão fundamental que foi abordada em todas as lives, para quem acompanha desde o começo. Essa questão das fake news. Nós tivemos a oportunidade aqui de fazer uma live sobre comunicação e como é importante também esse olhar do condutor da instituição infiltrar aquilo que ele vai passar de informação para o seu time, aquilo que ele vai passar de informação para o paciente, no que ele vai se amparar para tomar decisão, né, doutora? Sim. Eu acho que a gente tem que estar... eu falei que a gente nunca se comunicou tão bem. A gente nunca se comunicou tão bem. Mas eu acho que muito disso foi a gente pegar no pé da biossegurança no começo. Eu coloquei em todos os sistemas, em todos os lugares que estava... Tem uma unidade que uma técnica de enfermagem começou a medir a temperatura de todo mundo. Então, daí eu falei, mas quem mandou a medir a temperatura de todo mundo? Então, a gente soltou tudo que nenhum processo poderia ser implantado sem a validação da biossegurança. Então, os médicos também, é um campo bem difícil que sobra para mim sempre, mas que eles também... Ah, não, porque eu quero a máscara. Se você quer, você vai cuidar da sua máscara, porque eu não vou te dar branca, porque vai faltar para quem usa branca. Então, eles assinam um termo que eles estão recebendo a máscara e que eles vão cuidar, e eu estou fazendo assistir vídeo de como cuidar da máscara. Então, os médicos estão sendo uma coisa que a gente está tendo que trazer bem aqui, porque tem dos mais variados, né? Eles vão lá e compram 200 N95, põem um face shield, põem para às vezes ir fazer uma coleta, sabe? Um avental. Então, as meninas ficam em pânico, né? Porque elas falam assim, mas se o doutor está com tudo isso, é porque talvez precise e a minha empresa não está me dando, né? Então, foi muito legal a gente conseguir fazer com que elas confiassem na gente. E eu acho que isso, hoje, essa parte do pânico da doença, eu acho que a gente meio que está passando. Acho que hoje as meninas sabem que a nossa preocupação é com a saúde. Falo meninas porque é 90%, né? Tem os meninos também. Mas eles sabem que a nossa preocupação é com a saúde deles e eles verem que a gente não está tendo transmissão interna, nem
nem caso de funcionário positivo a gente não teve. Então, isso foi uma coisa que acho que acabou tranquilizando. E aí os médicos também, se você quiser vir, você pode vir paramentado do jeito que você quiser, mas o processo aqui dentro é o processo da empresa. Então, e os funcionários têm brigado por esse processo, isso que eu acho mais legal. Outro dia tinha uma menina sem um avental, daí a supervisora, mas por que está sem avental? Ela falou assim, olha lá no protocolo da doutora, não está com o xizinho no avental. Então, eu fico feliz porque eles estão acreditando e estão seguindo aquilo que a gente tem proposto. Então, esse comitê de biossegurança, esse time, ele se fortaleceu dentro desse momento e se tornou aí um grande condutor de boas práticas, né, doutora, pelo que você está dizendo. Muito, muito. É muito legal, porque a minha irmã até, ela falou assim, nossa, você nunca imaginou que um setor tão fraco da sua empresa fosse ser tão determinante. E eu fico muito feliz hoje de enxergar que ele ficou forte. No hospital, por exemplo, eu nem precisei falar para a Laura, ela já criou uma tag lá, Covid, porque ela sabia que eu ia querer filtrar os pacientes que foram rastreados como Covid depois. Os meninos todos estão, todo mundo estudando. Então, esse comitê de biossegurança, que na verdade eu não fazia parte, porque a qualidade para mim estava bom já, mas eu acabei entrando para ele agora, junto no fim, e a gente puxou também a Jéssica do setor de suprimentos. Então, se a gente for falar que foi o nosso comitê de crise, foi a nossa biossegurança, mas eu e a Jéssica, que é responsável pelo setor de suprimentos, que foi fundamental. A gente fez aí uma provisão para os próximos 60 dias, já abastecemos estoque e está sendo bem legal também, que é uma outra coisa que a gente não fazia e que essa parte toda de qualidade trouxe para a gente se planejar. Eu acho que foi por isso que a gente não sofreu tanto com EPI. Acabamos sofrendo mais no laboratório e aqui na nuclear. Olha, eu tenho certeza que quem está assistindo deve estar se perguntando, nossa, como que pode, né? Doutora, ela faz parte de um comitê de crise que é simbolizado aí pelo fortalecimento da biossegurança. Olha, gente, que bacana, porque a gente tem discutido sobre isso todos esses dias e parece que é uma coisa tão difícil, tão distante de ser alcançada, mas a doutora está trazendo para a gente um engajamento que começou pelo exemplo, né? Então, o IDS, ele tem uma estrutura de gestão que tem um braço familiar, né, doutora? Algumas pessoas são parentes, e a doutora, ao mesmo tempo que ela consegue trabalhar aqui em cima na estratégia, ela está lá no comitê de biossegurança, né, discutindo junto com o time de crise o dia a dia. Dá para fazer. Dá, ainda tem exame para lá, dá. Dá para fazer. E conta para a gente o que mudou nessa questão do acompanhamento do negócio. Porque foi dito aqui nesses dias todos, nas lives também, muito bem dito pelo Cláudio na primeira live e reforçado depois, doutora, que aquilo que a gente havia planejado para os nossos serviços acabou, não existe mais, né? Aquela SWOT, aquele planejamento, aquelas metas que nós havíamos, né, planejado, estabelecido, a gente para tudo que a gente vai ter que fazer tudo de novo. Como é que vocês têm acompanhado o desdobramento desses resultados, doutora? O que mudou nesse acompanhamento, nos controles que vocês já tinham? Eu acho que agora a gente está numa fase onde a gente quer sobreviver. Eu acho que a gente quer, por esse período, a gente tem acompanhado diariamente a quantidade de exames, que era uma coisa que a gente acompanhava com um pouco mais espaçado, né? Agora, a quantidade de exames, o faturamento, o setor de faturamento acabou mudando a forma de trabalhar, ele tem sido muito mais ágil, mesmo tendo menos pessoas, porque a gente não sabe como que os convênios vão desenrolar também. Então, quanto antes a gente conseguir faturar melhor, então isso foi uma prioridade nossa, foi o setor do faturamento. Na parte do financeiro, a gente começou a rever nossos custos, como eu falei, onde a gente conseguia renegociar as coisas, porque a gente não consegue aumentar a demanda, então a gente está tentando diminuir pelo outro lado. Uma coisa que deixou a gente muito feliz é que a gente viu que a gente tem muitos parceiros que estão aqui para ajudar a gente, assim,
A pessoa que faz manutenção na clínica veio falar que se durante esse período a gente quisesse pagar metade para ela não tinha problema. Então, e isso ao mesmo tempo, empresas grandes também, não, se quiser segurar um pouco, não tem problema. Então, eu acho que isso foi uma coisa que fez a gente se sentir mais forte também, porque a gente viu que a gente não estava sozinho, né? Que a gente tinha com quem dividir um pouco as angústias. Mas eu acho que o nosso objetivo esse ano era crescer, né? Claro. Depois do ano passado, a gente falou, esse ano vai, porque agora está todo mundo mais maduro e tal. Mas eu acho que agora a gente viu que a nossa força é a nossa equipe mesmo. Eu acho que isso é a nossa maior força. Os nossos funcionários sempre foram, os nossos supervisores, não preciso nem falar. Mas eu achei que a equipe médica passou a olhar a gente de outro jeito. Está começando a entrar como nossa força. Porque médico tem aquela mania de achar que todo mundo tira vantagem dele, né? E que eu sou médica, mas eu falo, ô raça, né? Mas eles têm uma mania de achar que sempre a empresa quer tirar vantagem dele, enfim. E agora eles estão vendo que eles estão sendo amparados por essa empresa também. Então, eu acho que foi legal, acabou entrando agora como nossa força. O nosso setor de qualidade, com certeza, ele virou a referência de gestão dentro de mais do que nunca, né? Nossa força. E eu acho que é isso. Acho que agora a gente quer sobreviver para no fim do ano estar crescendo de novo. É o que a gente espera. Doutora, a gente fez uma costura aí de como esses processos eles foram se adaptando. Eu estou muito feliz até aqui porque a doutora está materializando muita coisa que foi discutida como teoria nesses dias para os amigos que estão aqui acompanhando, tenho certeza, né? Porque engajamento, a qualidade como ponte, a reafirmação dessas parcerias, né, tanto dos prestadores de serviço como seus fornecedores. Então, aqui a gente está trazendo a vida real, né? Como isso de verdade pode acontecer. Pensando que aqui nós estamos agora, pelo que eu vejo aqui, com 67 amigos participando dessa construção, que nós temos aqui 10 minutos que eu vou deixar para a doutora para trazer quais seriam as grandes recomendações que a doutora deixaria para todas essas pessoas, que nós temos equipes multidisciplinares. Nós temos profissionais de várias áreas, representando várias instituições. Então, se a doutora pudesse contribuir, né? Não, com a motivação já contribuiu 1 milhão de vezes por cento, porque esse teu cenário, ele é motivador, né? Acho que é um alento para o coração de quem está ouvindo. Agora, se você pudesse firmar para a gente aí 3, 4 grandes sacadas e que valeriam a pena essas instituições pensarem nelas a partir de amanhã, a partir da próxima reunião do comitê de crise, da estratégia. Vamos dar essa força para todo mundo que está aqui? Vou tentar. Ó, o primeiro ponto que eu acho que é mais importante é informação. Eu acho que a gente tem medo daquilo que a gente não sabe como vai acontecer. Então, eu acho que sempre que a gente consegue passar informação, as pessoas se sentem mais seguras. Então, durante todo esse período, eu falo que eu tinha uma semana de paz e uma semana de inferno, porque a cada 15 dias mudava tudo. Então, a gente sempre estava tentando prever para poder mostrar para todo mundo para colocar em prática na outra semana. Então, como eles já sabiam o que ia acontecer e como ia acontecer, eu achei que isso acalmou todo mundo. Então, eu acho que isso tem que ser uma coisa formal, é uma coisa que eu sempre briguei com a minha mãe muito, porque ela fala que eu gosto das coisas assim, mas eu acho que ela tem que ser clara. A unidade 1 vai abrir das 7 às 13, a unidade 2 vai abrir das 13 às 15. Os funcionários que vão trabalhar são esses. Eu acho que a informação, ela tem que ser escrita e ela tem que ser muito clara, porque isso faz com que você evite um monte de dor de cabeça, um monte. A comunicação, eu acho, você tem que ter um grupo, ninguém consegue fazer nada sozinho.
Se você não tiver um grupo que consiga divulgar as ideias que você tem, te ajudar a colocar em prática, no começo eu tive que fazer muita coisa sozinha, eu dormia com planilhas e planilhas, hoje eu já tenho uma equipe que me ajuda, então eu já consigo terceirizar muito mais as coisas. Então, eu acho que a comunicação, até com essa questão, por exemplo, da medida preventiva, antes da gente falar que ia afastar os funcionários, a gente mandou para Uhum. eles calculadora de como eles iam calcular o rendimento, a gente falou que a média era de 10%, que ia reduzir o salário, a gente explicou para eles como eles iam sacar esse dinheiro. Então, antes da gente falar quem ia estar onde, a gente explicou para ele que os benefícios deles estavam garantidos, a gente ofereceu outros convênios médicos mais baratos, porque senão as pessoas iam acabar abrindo mão e iam ficar sem, e a gente não queria que eles ficassem sem saúde. Então, eu acho que, apesar da minha mãe brigar comigo de eu ser assim, mas eu acho que a gente deixar bem claro, porque pensa uma pessoa chega para você e fala assim, a partir do mês que vem seu contrato está suspenso. Você fala, o que eu vou comer? Agora, quando você chega e fala, seu contrato está suspenso, mas a empresa vai pagar 30%, o governo vai pagar 70%, a calculadora está aqui, você vai receber tanto, seu benefício está garantido. Então, eu acho que você passa uma segurança diferente para o funcionário. E isso eu posso estar errada, mas eu acho que é um papel da alta gestão fazer isso. Porque o funcionário, ele pode ouvir o supervisor dele, mas ele quer ouvir a alta gestão, ele quer ouvir o diretor, por isso que a gente fez questão de gravar um vídeo da diretoria. Eu gravei os vídeos explicando como eram as medidas e me coloquei à disposição para explicar. Fiz tudo junto com a RH, que foi um outro setor que a gente reformulou um monte de coisa nesse período. Então, eu acho que informação, comunicação, diálogo, ouvir o que eles têm para propor. Às vezes eu falo, vamos abrir tal unidade? Elas falam, doutora, não tem por que abrir, espera mais um pouco. Eu consigo remanejar sim. Então, isso daí tem sido uma coisa fantástica mesmo. E eu acho que aproveitar essa redução da demanda para poder descobrir outras coisas. Esses dias eu fiquei lá fazendo conferência na coleta para eu entender como era o processo de conferência de coleta, para eu ver se eu conseguia fazer alguma coisa ali. Depois eu fui ver as meninas coletarem, daí você vê que perde muito tempo etiquetando, então a gente já está viabilizando uma etiquetadora para poder pôr ali, para ver se a gente otimiza o tempo de coleta. Então eu acho que é aproveitar esse período mesmo para poder conhecer a fundo os setores da empresa que às vezes quando tem uma demanda muito alta a gente não consegue. E de lá a gente tirar a informação para crescer. Olha, doutora, ouvindo a senhora falar, eu me recordo de algumas frases de comentários, né, que foram feitos durante essas 2 semanas, né, que é a questão do que a gente quer demonstrar como valor da empresa, né? Qual é o valor que a gente quer entregar? Na primeira live, se eu não me engano, essa foi uma grande discussão, não é? O que a gente quer entregar de valor? Acho que você está trazendo aqui, com essas iniciativas, exemplos de qual é o valor. As pessoas são um valor dentro da sua instituição, os pacientes são um valor, e isso fica, né, gente, fica muito claro essa questão de enxergar as pessoas como um grande valor e um grande pilar institucional. Os meninos, nós temos aqui uma equipe de apoio, sabe, doutora? E conforme a doutora vai falando, eles já vão escrevendo ali as recomendações para compartilhar com todos eles. Todo mundo está comentando legal. aqui também dessa questão da transparência da informação e comunicação. Todo mundo saber o que, como, de que maneira. Isso faz diferença. Sua mãe estava certa. Quando ela trouxe aí essa questão, né, da formalização, mas principalmente uma fala sua, essa questão de escutar o que eles têm a dizer. Né? O Eu acho Nonato que quando gosta a muito gente de dá falar. liberdade, Escutativa. quando a gente dá liberdade para eles e eles sabem que eles podem falar sem sofrer punição, né? Hoje a Lilian do agendamento me ligou e falou, Li, você que manda. Ela sabe muito mais do agendamento do que eu, né? Então, se ela está propondo daquele jeito, claro que a gente analisa junto, mas ela tem muito mais conhecimento das pessoas que ela tem na mão dela. Então, eu acho que a nossa supervisão cresceu absurdamente, assim, aprenderam a tomar mais decisões sozinhas e foi bem legal. E também vocês irem lá no chão da fábrica ver como ele funciona, né, doutora? Que interessante isso. Eu sempre gostei, eu acho que só manda quem sabe fazer, né?
Então, eu sempre gostei de entender o processo e pelo menos fazer o processo algumas vezes para eu poder entender quais são as dificuldades e o que dá e o que não dá para ser feito, né? Então, antes eu já pensava em suspender a conferência, quando eu fiquei ali um pouco, não dá para suspender, porque as meninas cadastram muito rápido, elas deixam de cadastrar exame, eu vou perder dinheiro aqui, então aqui na conferência eu não posso mexer. Então, eu vou mexer, vamos ver lá dentro como tá. Então, passei um período lá dentro junto com as meninas da coleta. E como a gente foi passando na tomografia, na ressonância, enfim. Mas tem sido um aprendizado cansativo, gente. Não vou falar que é lindo, assim. Não vou falar que às vezes a gente não senta e chora, que a gente não acorda 4 horas da manhã e fica no computador, que a gente não puxa o maturamento todo dia. Mas eu acho que nós estamos conseguindo tranquilizar a diretoria. Falar para eles, calma, tá tudo bem, né? Então, eu acho que tem sido um aprendizado bem legal. Nossa, motivador, sabe? Ampliador de horizontes. As pessoas estão aqui comentando, depois a doutora vai ter oportunidade de ver os comentários, o quanto as suas palavras e os seus exemplos, eles serviram como motivação para quem vai sair daqui, que já vai sair com outro olhar. Mas tem duas coisas ainda, doutora, que a gente não pode deixar de fazer nesses 4 minutos que nós temos. Primeiro, é a doutora falar sobre a live de amanhã, que o pessoal está perguntando aqui do que vai ser. E eu tenho que mostrar para vocês também, gente, quem é a Fernanda. A Fernanda é a grande articuladora disso tudo. Ela fez toda a ponte para que a gente pudesse, né, doutora? A Fernanda está aqui a 1 metro e pouco de mim, ó. Essa é a Fernanda, grande articuladora. A Fê, ela ficava até em outra unidade e nessa época aí da pandemia ela veio para cá e fica aqui junto comigo o tempo todo. É minha rainha do Excel, me ensina muita coisa, muita coisa. Uma parceirona, assim, que veio para fazer tudo isso acontecer, assim, junto comigo, porque a gente não faz nada sozinho, né? Com relação à nossa live de amanhã, eu acho que a gente tem um papel muito de informar. Os meninos do laboratório estão em pânico. Fizeram fazer 2 reuniões com eles para explicar o que eu ia querer na live, nananã. Eu acho que a gente tem um papel social. As pessoas estão em pânico, elas não olham mais que teste é, o que é, para que serve, o que é sensibilidade, o que é especificidade. Quando que eu faço um teste, se eu fizer o meu teste IgG positivo, se IgM der negativo, enfim. Aí eu falei para os meninos que eu achava que seria legal a gente fazer uma live com eles, para que a gente juntasse todas essas perguntas que a gente tem ouvido sobre os testes e tudo, e informasse pro público. O nosso objetivo é o público geral. É fazer com que as pessoas entendam que os testes são diferentes, que um PCR não sai em 10 minutos, que o teste IgG positivo não necessariamente significa que você está imune. Poxa vida, gente, a doutora saiu, não sei se vai dar tempo dela voltar, vamos ver. Mas eu tenho certeza que a gente atingiu o nosso objetivo. A doutora já está aqui de volta. Vamos ver se dá tempo dela voltar. Ah, vai voltar. Caiu. Doutora, caiu, mas dá tempo de passar onde vai ser essa live rapidinho e despedir de todo mundo. A gente vai fazer no @IDS Sorocaba, pelo Facebook, pelo Instagram. Gente, muito obrigada por tudo. A gente fica até mais aliviada de dividir um pouco as nossas angústias com vocês. E o que precisarem, nós estamos por aqui. Olha, doutora, eu só quero agradecer a vocês, a doutora e a Fernanda. Que delícia! Olha, parabéns! Foi muito melhor do que qualquer expectativa da gente e acho que o objetivo foi mais do que alcançado. Sensibilizar essa gente toda de que é possível e nós vamos fazer. Amém. Parabéns. Amanhã, que horas amanhã? Amanhã, 6 horas. Então, amanhã, depois da nossa, a gente vai assistir a sua. Uhul, fechado. Assista a de vocês e emendo na nossa. Parabéns, viu? Muito obrigada beijo. Mais uma vez, em nome de nós todos. Um prazer. Um beijo. Até. Beijão. Tchau. Beijão, Fernanda. Beijo, Fê. Beijo. Tchau. Obrigada. Gente, obrigada a todos vocês, viu? Até amanhã, às 6 horas. Amanhã tem mais. Tchau. Tchau. Beijão.